Toda nação, no fundo, tem uma espécie de planta baixa, sabe? Um documento mestre que define como ela é, quais são seus valores, os direitos de todo mundo. E esse documento é a Constituição. Hoje, o que a gente vai fazer é justamente desconstruir essa planta baixa do Brasil, para entender as vigas, os pilares, como ele foi pensado para funcionar. Então, a gente começa com essa pergunta que parece até simples: como é que se constrói uma nação? A resposta, claro, não está no tijolo e no cimento. Ela está nos conceitos jurídicos que servem de base para tudo. E para decifrar esses conceitos, tem uma ferramenta, uma distinção que a gente precisa entender primeiro de tudo. Vamos mergulhar nisso. E a ferramenta-chave é essa aqui, a diferença entre regras e princípios. Pensa assim, ó, as regras são como um interruptor de luz, ou tá ligado ou tá desligado, é tudo ou nada. Se descumpriu, pronto, a regra foi violada. Já os princípios são tipo um dimmer, aquele botão que regula a intensidade da luz. Eles são mais abertos, são diretrizes que a gente pode aplicar com mais ou menos força, e o mais importante, quando dois princípios batem de frente, a gente consegue ponderar, equilibrar eles. Entender isso é o pulo do gato para decifrar a Constituição. Ok, com essa ferramenta na mão, vamos começar a nossa construção. Toda grande estrutura precisa de pilares bem sólidos, né? Na nossa república, esses pilares são os fundamentos. São 5, e eles são a base que sustenta todo o resto. E para não esquecer nunca mais quais são esses 5 pilares, tem um macete famoso, um mnemônico, sosse de vaplo. Cada pedacinho dessa palavra representa um dos fundamentos que estão lá no artigo 1º da Constituição. Vamos ver o que cada um deles significa na prática. O só é de soberania. O que isso quer dizer? Que o Estado brasileiro tem a palavra final. Aqui dentro do país, nenhum outro poder está acima dele. E lá fora, na arena internacional, o Brasil não se curva à vontade de outras nações. Só que a nossa Constituição vai além e diz que todo poder emana do povo. E isso é o que a gente chama de soberania popular. O poder, na origem, é nosso. Depois vem o CI, de cidadania. Cidadania é a ponte que liga cada um de nós ao Estado. E olha, não é só ter um RG, um CPF, é sobre ter o direito e, fundamentalmente, a responsabilidade de participar das decisões políticas, de ajudar a construir o país. Agora o D de dignidade da pessoa humana. E esse aqui, bom, esse talvez seja o pilar mais importante de todos. Ele é o valor fonte, a nascente de onde brotam todos os outros direitos. Ele diz que o ser humano é o centro de tudo para o Estado e proteger cada pessoa é um fim em si mesmo, não um meio para se chegar a algum outro lugar. E para isso não ficar só na teoria, olha como esse princípio abstrato virá algo super concreto. Foi com base na dignidade da pessoa humana que o Supremo Tribunal Federal tomou decisões históricas, como reconhecer uniões homoafetivas como família ou permitir pesquisas com células-tronco. Isso mostra a força que esse pilar tem na vida real das pessoas. Chegamos ao VA, de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Esse pilar aqui dá a base da nossa ordem econômica. Ele está dizendo o seguinte: sim, a nossa economia é baseada na livre iniciativa, no capitalismo, mas isso tem que andar sempre junto com a valorização do trabalho, com a dimensão social. É a busca constante por um equilíbrio. E, por último, o PLU de pluralismo político. Esse garante que as diferentes ideias, as diferentes ideologias e grupos da sociedade possam conviver e participar do debate político. É o que dá o tempero da nossa democracia. Mas muita atenção aqui. Pluralismo não é vale tudo. Ele protege a diversidade de pensamento, mas deixa bem claro que discurso de ódio está fora do jogo. Bom, com os pilares no lugar, a gente já pode começar a dar uma forma e um propósito para essa nossa construção. Qual é a estrutura do Estado brasileiro e, mais importante, para onde ele quer ir? A Constituição também responde isso. Aqui tem um ponto que é crucial não confundir: forma de Estado e forma de governo. Parece a mesma coisa, mas não é. A forma de Estado diz como o poder se espalha pelo território. No nosso caso, é uma federação, ou seja, o poder é descentralizado entre União, Estados e municípios. Já a forma de governo fala da relação de quem governa com quem é governado. E aqui nós somos uma república, governantes eleitos com mandato temporário e que têm que prestar contas. E qual é a missão dessa república? Os objetivos fundamentais estão lá no artigo 3º. E sim, tem mais um mnemônico para ajudar. Conga erra pro. Cada palavra é um verbo que aponta um alvo.
Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento. Erradicar a pobreza e promover o bem de todos. É basicamente a declaração de missão do país. A estrutura está montada, os objetivos estão definidos. Mas e as pessoas que vivem dentro dessa construção? Agora a gente vai focar nas proteções que elas têm, os famosos direitos fundamentais e como eles foram evoluindo com o tempo. É comum a gente dividir os direitos em gerações, quase como se seguissem o lema da Revolução Francesa. A primeira geração é a da liberdade. São os direitos civis e políticos que pedem para o Estado não se meter na vida da gente. A segunda é a da igualdade. Direitos sociais, como saúde e educação, que exigem uma ação do Estado. E a terceira é a da fraternidade. Direitos de todo mundo, coletivos, tipo o direito ao meio ambiente limpo, à paz. O mais importante aqui é sacar que essa evolução com liberdade, igualdade e fraternidade funciona como camadas que vão se somando. Uma geração não apaga a anterior, elas se acumulam, expandindo cada vez mais a proteção da pessoa. É um processo que não para, uma conquista contínua. Certo, agora a gente chega no clímax na nossa análise, sabe? No conceito mais refinado e talvez o mais importante de toda essa nossa planta baixa constitucional. É uma ideia que muda o jeito como a gente enxerga todo o resto. A frase é curta, mas o impacto dela é gigantesco. É isso mesmo. Na nossa Constituição, não existe nenhum direito fundamental que seja absoluto, que possa ser usado de forma ilimitada, sem olhar para os lados. Isso significa, então, que os direitos são relativos. A liberdade de expressão de uma pessoa, por exemplo, vai até onde começa o direito à privacidade da outra. O direito de propriedade tem como limite a sua função social. Os direitos vivem num ecossistema e, de vez em quando, um precisa ceder um pouquinho de espaço para o outro. E aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Se os direitos não são absolutos e podem bater de frente um com o outro, como é que a gente resolve essa treta? Um direito simplesmente cancela o outro? A resposta é não. A solução que a Constituição nos dá não é de sacrifício, mas de harmonização. Os tribunais usam uma técnica chamada ponderação. Eles colocam os direitos na balança, analisam o caso concreto e buscam uma solução que preserve ao máximo o núcleo essencial de cada direito envolvido. É um trabalho de artesão, um exercício de equilíbrio e não de exclusão. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Se os direitos precisam ser equilibrados o tempo todo e não existe uma fórmula mágica para isso, quem é que dá a palavra final sobre como esse equilíbrio vai ser feito em cada situação? Essa pergunta define a grande tensão do direito constitucional e o debate sem fim sobre o papel do judiciário na nossa democracia. A planta baixa está aí, mas a construção, essa, na verdade, nunca termina.